Quando meu primo João e eu estávamos no começo dos nossos 20 anos, fizemos algumas viagens de acampamento pelo interior de Minas Gerais. Isso aconteceu, se não me engano, quando eu tinha 22 e ele 23, e foi na Serra do Cipó. Era minha primeira vez acampando lá, mas não a dele. Fomos no meio da semana porque nossos trabalhos permitiam folgas nesses dias, então costumávamos acampar nesses períodos para evitar trânsito e aglomerações. Eu sempre deixava João organizar esses passeios, afinal ele tinha sido escoteiro e eu não. Estacionamos perto de uma área de piquenique e entramos na mata a pé a partir dali. Depois de uns 15 minutos caminhando, encontramos um bom lugar para montar o acampamento. Bom no sentido de ter uma clareira grande o suficiente para caber nossas duas barracas, o fogareiro portátil e a fogueira. A primeira coisa que fizemos foi descarregar as coisas e montar as barracas. João sempre foi muito mais rápido que eu nisso. Ele montava uma barraca em poucos minutos, enquanto eu levava mais de 20, ou melhor, levava, porque não acampo desde esse dia. Depois fizemos um círculo de pedras para a fogueira e juntamos gravetos e madeira. Ele trouxe acendedor e isqueiro, então meio que trapaceamos, mas tudo bem. O sol já estava se pondo, e o fogo já queimava quando João começou a grelhar uns bifes e hambúrgueres. Uma coisa sobre João é que ele sempre caprichava na comida durante essas viagens. E ele cozinha muito bem, então eu confiava nele para nos alimentar. Claro, tínhamos nosso spray contra ursos, ou melhor, contra onças, já que estávamos no Brasil, caso o cheiro da comida atraísse algum animal. Embora João sempre dissesse que isso era muito improvável. Ele dizia que o maior perigo no meio da mata não eram os bichos, mas sim outras pessoas. Enquanto comíamos nossos bifes e hambúrgueres, abrimos umas cervejas e colocamos um rock clássico no alto-falante. Se você nunca acampou, não tem ideia de como é boa essa vibe. Estar no meio do mato com um amigo ou parente, tomando cerveja, relembrando boas histórias e curtindo música. Quando escureceu, começamos a jogar cartas em uma mesinha dobrável, que levamos só para isso. Depois de alguns jogos tradicionais, passamos a jogar Uno. E foi nesse momento que ouvimos algo na mata. Pausei a música no celular para deixar o ambiente em silêncio. Ficou claro. Ouvimos uma pessoa cantarolando e passos vindo do meio da escuridão da floresta. João me pediu para pegar a lanterna, mas quando finalmente achei, o som já tinha sumido. Perguntei para João se aquilo era preocupante e ele disse que sim, que era muito estranho ter alguém tão longe na mata, ainda mais andando perto de um acampamento com fogueira, cantarolando alto daquele jeito. Fiquei meio abalado e percebi que João também. Voltamos a jogar cartas, mas com a música bem mais baixa. Quando menos esperávamos, um graveto grande caiu bem no meio do acampamento, nos fazendo pular de susto. Não foi um galho que caiu de uma árvore. Aquilo foi jogado por alguém. João começou a gritar algo como: "Quem tá aí zoando a gente? Vai arrumar o que fazer e some daqui." E então ouvimos passos novamente, dessa vez se afastando. Falei que devíamos desmontar o acampamento e ir para outro lugar, mas João recusou. Disse que andar no escuro seria mais perigoso. Nós dois tínhamos spray contra onças, então ele sugeriu que cada um dormisse com o seu do lado. Era o mais próximo de uma arma de defesa que tínhamos. Continuamos ouvindo galhos quebrando à distância. Clearly não eram de animal. Tinha alguém ali fora, talvez mais de uma pessoa. Mas tínhamos que dormir em algum momento. Combinamos de revezar a vigília. João ficou com o primeiro turno e disse que ficaria lendo um livro para se manter acordado. Entrei na minha barraca, me enfiei no saco de dormir e dormi. Acordar no meio da noite em um acampamento é normal. O frio, o desconforto do saco de dormir ou qualquer ruído te desperta, mas naquele momento eu ainda não sabia por que tinha acordado. Estava meio grogue, meu cérebro ainda processando as coisas. Foi quando olhei para cima e vi uma cabeça espiando dentro da minha barraca. Parecia o João. Esfreguei os olhos, mas a escuridão dificultava ver o rosto dele. Murmurei João, achando que ele estava me chamando para trocar o turno da vigília. Falei sonolento: "É minha vez?" Fiquei encarando aquela cabeça me observando no saco de dormir, cada vez mais desperto.
até que ouvi o zíper da barraca sendo fechado rapidamente e a cabeça sumiu. Deitei de novo por um segundo, mas uma clareza repentina me atingiu. Levantei num pulo e fiquei escutando os passos se afastando. Chamei João, mas não houve resposta. Abri o zíper da barraca e olhei para o acampamento. O fogo tinha apagado e João não estava lá fora. Fui até a barraca dele, que estava fechada. Abri e vi João dormindo profundamente dentro do saco de dormir. Meu corpo inteiro se arrepiou. Me deu um gelo na espinha e quase me mijei ali mesmo. Comecei a sacudir João até ele acordar e, quando ele finalmente despertou, contei que alguém estava no acampamento. Demorou uns segundos para ele entender, igual aconteceu comigo. Mas quando caiu a ficha, ele pegou o spray contra onças e disse que provavelmente cochilou enquanto lia. Disse que eu deveria dormir na barraca dele naquela noite. Mas, para isso, eu precisaria do meu saco de dormir. Ele saiu da barraca comigo e ficou de vigia enquanto corria até a minha para buscar o saco. Dentro da barraca, pegando o saco, ouvi novamente aquele maldito cantarolar do lado de fora. Peguei o saco correndo e João sussurrou para eu me apressar. Perguntei se ele também tinha ouvido e ele disse que sim. Voltamos para a barraca dele e fechamos o zíper com os sprays do lado. Eu juro, naquela hora eu queria mais uma onça de verdade aparecendo do que lidar com aquela situação. As horas se arrastaram enquanto eu ficava acordado e João dormia. Depois de 3 horas intermináveis, acordei ele e trocamos. Quando ele me despertou de novo, já estava quase amanhecendo. Com a luz do dia, arrumamos tudo. Quando terminamos, já tinha bastante claridade para voltarmos ao carro. Até poderíamos ter ido para outro lugar e passado mais uma noite acampando, mas nenhum de nós estava no clima depois daquela experiência. Aquilo foi assustador, e acho que ambos só queríamos voltar para a segurança das nossas casas. Já se passaram 6 anos desde esse dia, e João ainda me chama para acampar de vez em quando, mas nunca mais tive vontade. As pessoas são assustadoras demais. Por que alguém estaria lá espreitando nosso acampamento? E aquela cabeça me observando no escuro da barraca parecia uma cena de pesadelo. Eu posso nunca mais acampar na vida, sinceramente. Sempre que eu tinha medo quando criança, meu pai me dizia que na vida a gente não devia ter medo de fantasmas, mas sim dos vivos, porque esses sim podem te machucar. No final da minha adolescência, acabei herdando uma grana depois que meu pai cometeu suicídio e recebi uma herança dele. Na época da morte dele, meus pais tinham uma chácara em São Paulo, perto de Campos do Jordão. A chácara tinha sido colocada à venda porque minha mãe não conseguia mais pagar as prestações, e alugar não estava cobrindo os custos. Ela ia oficialmente para venda em menos de um mês, e estavam finalizando os documentos com a imobiliária e o advogado. Então, durante aquele mês, ela ia ficar vazia, sem hóspedes. Eu vi isso como uma oportunidade de me afastar um pouco de tudo e colocar a cabeça no lugar depois de tudo que tinha acontecido. Pedi demissão do trabalho. Arrumei meu equipamento de snowboard, ou melhor, de trilha, já que não temos neve. Assim, no Brasil, peguei meu cachorro Lua e fui para a chácara com o carro do meu pai. Nos 2 primeiros dias, tudo foi bem normal e nada de estranho aconteceu. Passei o tempo brincando com a Lua na grama, fazendo trilhas e à noite jogava videogame, ouvia música, bebia e fumava na varanda da chácara. Eu já tinha estocado bastante comida, cigarro e bebida, então estava tranquilo sem precisar sair. Entre a companhia da Lua e os jogos e filmes, eu estava até curtindo e começando a relaxar depois de toda a merda que tinha rolado. A chácara em si era de 2 andares. Embaixo tinha a sala, um quarto de hóspedes e uma cozinha pequena. No andar de cima, mais 2 quartos e uma varanda que saía direto do quarto principal, onde eu dormia. Eu só usava mesmo a sala. A cozinha e o quarto principal. Nunca entrava nos outros quartos, sempre mantinha as portas fechadas. No 3º dia, seguia a mesma rotina. Brincava com a Lua, jogava, via filme. Mas nesse dia choveu bastante, então nem saí para as trilhas. Foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Na nossa área, só tinham mais 2 chácaras por perto, cada uma a mais ou menos um quarteirão de distância. As outras ficavam a quase 2 quilômetros, e tudo ao redor era basicamente mata e eucaliptos gigantes. As 2 chácaras mais próximas estavam vazias.
E eu sabia disso porque nos dias anteriores não vi ninguém por lá. Por volta do meio-dia, enquanto brincava com a lua lá fora, percebi umas pegadas na terra molhada em volta da nossa chácara. Como ainda estava chovendo, as pegadas pareciam frescas, tipo feitas uns 20 ou 30 minutos antes de eu sair. Achei que talvez alguém tivesse chegado numa das chácaras perto e eu não tinha notado. Ou talvez fosse alguém fazendo o mesmo que eu, se isolando por um tempo. Beleza, deixei pra lá. As pegadas iam da minha chácara para dentro da parte mais densa da mata. Não dei muita importância e voltei para dentro. Quando anoiteceu, fui me deitar. A lua estava deitada comigo na cama quando, de repente, ela levantou, as orelhas como se tivesse escutado alguma coisa. Em seguida, pulou da cama e desceu correndo para a sala. Eu fiquei deitado, imóvel, ouvindo ela andando de um lado para o outro lá embaixo. Depois de uns 5 minutos, ela voltou para o quarto e começou a me cutucar daquele jeito que cachorro faz quando quer sair para fazer xixi. Beleza, não consegui dizer não. Desci com ela até a entrada da chácara para ela fazer as necessidades, mas ela nem quis fazer nada. Assim que saímos, ela começou a puxar a guia, tentando me arrastar para algum lugar. Ela não parava de olhar para a parte densa da mata onde eu tinha visto as pegadas antes e, ao mesmo tempo, ficava cheirando o lado da chácara e olhando para o telhado. Quando viu que eu não ia seguir, ela simplesmente sentou e ficou encarando o escuro, o que era bem estranho para ela. Mas tudo bem. Podia ser só algum bicho da mata e ela queria caçar. Eu, obviamente, não queria. Puxei ela de volta para dentro e voltamos pro quarto. Uns 30 minutos depois, já deitado, ouvi o que parecia passos no telhado. Foram uns 6 passos, e eu tentei racionalizar dizendo que podia ser um galho ou uma folha caindo, ou algum bicho passando. Mas o espaçamento dos passos parecia de alguém andando, o que me deixou apavorado. A lua também ouviu e correu direto para a porta da varanda, esperando eu abrir. Beleza, pensei. Sou um cara durão, grandão, me garanto. Peguei meu casaco, tênis, cigarro e lanterna e fui para a varanda. Acendi um cigarro e comecei a iluminar o telhado, mas não vi nada. A chuva tinha parado e a telha parecia intacta. Estranho. Será que eu tinha imaginado tudo? Mas e a lua? Talvez ela estivesse só reagindo ao meu medo. Comecei a relaxar de novo, fumando e olhando para as estrelas e as árvores. Foi aí que vi, numa árvore um pouco mais alta que a chácara, a uns 6 metros da varanda, tinha algo. Parecia um homem agachado entre 2 galhos, só que ele era muito alto, tipo uns 2,5 metros, magro demais. Estava agachado num galho, com os braços absurdamente longos e brancos segurando o galho de cima. A boca dele estava escancarada, sem expressão nenhuma. Cara, que diabos era aquilo? Fiquei paralisado, encarando, e aquilo não se mexia. A lua começou a andar de um lado para o outro atrás de mim e a latir baixinho. O bicho continuava imóvel. Apaguei o cigarro e fiquei pensando se devia ou não apontar a lanterna direto para ele. Mas alguma coisa na minha cabeça gritava para eu não fazer isso. Então fui andando de costas até dentro do quarto e puxei a lua comigo. Tranquei a porta e finalmente joguei a luz da lanterna naquela direção. Mas não tinha mais nada lá. Fechei as cortinas e voltei para a cama. Mais tarde ouvi um som leve de batidas na porta da varanda, como se alguém estivesse batendo com o dedo no vidro. Foi assim por quase 1 hora, sem parar. A lua só ficava olhando para a porta, mas nem chegava perto. O mais bizarro era a sensação de que alguém estava me convidando a abrir a porta, mas ao mesmo tempo eu ouvia a voz do meu pai na cabeça me dizendo para ficar na cama e não abrir. Eu escutei meu pai. Fiquei deitado. Em algum momento, acabei pegando no sono. No dia seguinte, acordei, arrumei minhas coisas e saí de lá o mais rápido que pude. Estava procurando um celular novo no Mercado Livre e no Facebook Marketplace. Isso já faz bastante tempo, então devia ser um iPhone 7 ou algo assim, daqueles que ainda tinham o botão Home. Encontrei um anúncio bem genérico dizendo iPhone, à venda novo por uns R$800. Um preço muito bom para a época, eu lembro. O cara que estava vendendo se apresentou como Lucas, parecia gente boa e tranquilo de conversar por mensagem. Me passou todos os detalhes,
Disse que o telefone era desbloqueado de fábrica, nunca tinha sido aberto, essas coisas. Chegou até a me mandar um vídeo da caixa ainda lacrada. Peguei o número dele e combinamos um ponto de encontro. No anúncio, dizia que ele estava numa área bem perto de mim, em São Paulo, mas por mensagem ele falou que só esteve lá de manhã, que agora estava cerca de 1 hora ao norte, em Mogi das Cruzes. Fiquei meio chateado com isso, mas como o preço estava ótimo, resolvi não desistir. Comecei a chamar meus amigos para ver se alguém topava ir comigo, transformando a ida numa espécie de aventura para não ficar tão chato. Minha amiga Ana aceitou ir com a condição de que eu pagasse comida para ela depois. Fechado. O Lucas me mandou o endereço de um estacionamento de delegacia, dizendo que só fazia esse tipo de negócio em frente à polícia para evitar golpes. Achei ótimo, me deixou até mais seguro. Peguei a Ana por volta das 20h30 e partimos. Ter ela no carro deixou tudo mais leve. A gente foi conversando e rindo, e como era sexta-feira, combinamos que depois podíamos fazer algo divertido. Quando saímos da rodovia, faltavam uns 10 minutos para chegar. Era uma área muito isolada, cheia de árvores e matagal, uma ou outra casa, mas no geral só mato e escuridão. Chegamos na delegacia e o estacionamento estava completamente vazio, só tinha uns carros de polícia parados. Demos uma volta pelo prédio, mas nada do tal Lucas ou do carro dele, um Fiat Maré preto. Resolvi ligar para ele. Ele atendeu e disse que o carro dele tinha dado problema e que estava parado no acostamento de uma estrada ali perto. Pediu se a gente podia ir até lá para ajudar a dar uma carga na bateria, porque ele tinha os cabos. Achei estranho, mas como já tínhamos dirigido 1 hora inteira, não queria voltar de mãos abanando. Ana ficou balançando a cabeça, já achando aquilo tudo muito suspeito. O cara mandou a localização dele, e eu olhei no mapa. Era numa estrada deserta, só com mato dos dois lados. Mesmo achando esquisito, resolvi passar lá só para ver qual era a situação. Quando chegamos perto, dava para ver o reflexo dos faróis de um carro na escuridão. Fui me aproximando e sim, era um carro preto. Mas a parte estranha, a gente não conseguia ver ninguém dentro ou fora do carro. Tudo escuro, nenhuma cabeça, nenhuma silhueta, nada. Ana falou para eu continuar dirigindo sem parar. Eu concordei. Aquilo era muito, muito estranho. Passei direto. Logo depois, o Lucas começou a me ligar sem parar. Ignoramos todas as chamadas. Aí ele mandou uma mensagem. Eu vi vocês passando porque não pararam. Voltem aqui. Ana, que é daquelas pessoas sempre otimistas, começou a rir da situação e falou: Beleza, agora você me deve um jantar. Procurei um restaurante ali perto e achei uma lanchonete. Paramos para comer e tentar esquecer aquele encontro bizarro. Era um lugar pequeno e bem vazio, mesmo sendo sexta-feira. A garçonete veio pegar nossos pedidos e trouxe o café para começar. Aí entrou um cara sozinho, de capuz, e sentou no balcão. O moletom dele era azul marinho, sujo, meio encardido. Ele olhou rapidamente para a gente e depois ficou encarando o balcão, pedindo um café para a garçonete. Só que, de minuto em minuto, ele ficava olhando para nossa mesa de novo. Eu disse para Ana: Não olha agora, mas eu acho que é o Lucas. A garçonete voltou para pegar nosso pedido nesse momento. O cara olhou diretamente para mim. Quando ela entregou o café para ele, ele disse alto e claro: Obrigado, querida. Reconheci na hora. Era a voz do cara do telefone. Falei para Ana: É ele. Bora pagar e sair fora. Acenei discretamente para a garçonete e pedi a conta em voz baixa. Ela perguntou se tinha algo errado. Quando respondi que sim, percebi que o cara ficou de olho. Pagamos rapidinho, tomamos o café de uma vez e saímos. Quando chegamos no carro, Ana olhou para trás e falou: Ele tá levantando. Olhei e vi que o cara estava saindo da lanchonete o mais rápido possível. Acelerei e saí do estacionamento direto. De dentro do carro a gente viu um carro preto no estacionamento, provavelmente o mesmo da estrada. Eu dirigi rápido pra caramba, o mais longe possível. Só que aí acendeu a luz de baixa pressão dos pneus. Na hora já sabia. Ele tinha cortado o pneu. O ar foi saindo rápido, então encostei no acostamento antes de estragar a roda.
Saí do carro e confirmei. O pneu tinha sido mesmo rasgado. Tive que trocar pelo estepe ali mesmo, o que levou uns 15 minutos. Foi um baita perrengue, mas se você quer saber, sim, eu ainda paguei o jantar da Ana naquela noite. Hoje em dia, a gente conta essa história dando risada, mas é assustador pensar o quão perto a gente chegou de cair numa armadilha.